E aí, pessoal do 8º ano, como é que vocês estão aí nesse período aí, né? Que estamos enfrentando essa quarentena necessário. Estamos regressando de uma maneira remota com as nossas aulas online. Então, esse vai ser o nosso primeiro vídeo de muitos que vocês vão acompanhar, né? Que estaremos pertinho aqui de vocês. E hoje, no nosso vídeo, nós vamos ter assuntos de verbos e pronomes relativos. Pessoal, vamos relembrar o que vimos no comecinho das nossas aulas, que nós aprendemos 2 verbos. E nós vamos frisar esses verbos. Os pronomes relativos vão ser nossos assuntos posteriores nas nossas próximas semanas. Então, é até interessante, eu estou colocando também assuntos que vão ser tratados a partir do interesse de vocês e está dando uma pesquisada prévia sobre o que é pronome relativo, para deixar um certo interesse aí no caso de vocês, para vocês pesquisarem também, né? Porque vocês sabem aí que nós estamos, né, entrando aí nesse período virtual, então vocês podem usar a internet a favor de vocês, certo? Em relação a esses assuntos. Bom, nós vamos começar com el pretérito perfeito ou perfeito compuesto. Como nós vimos em sala, ele aceita 2 nomenclaturas, pessoal. Pretérito perfeito ou perfeito compuesto. O que significa esse verbo, professora? Esse compuesto me dá uma ideia de quê? Uma coisa composta. Então, o pretérito perfeito, pessoal, ele é utilizado para falar de um passado recente. Como assim? Aguenta aí que eu vou já dar um exemplo. E essa palavra compuesto dá uma ideia de uma coisa composta, como palavras compostas. Não são formadas por mais de uma palavra? Então, o perfeito composto ele é formado por mais de um verbo. E quais seriam esses verbos? O primeiro é o verbo haver, que entra como um verbo auxiliar. E o segundo verbo, pessoal, é o nosso verbo principal, que entra como particípio. Então, é uma dica que eu dou para vocês. Todo verbo composto em espanhol, ele é formado nessa mesma estrutura. Então, como assim? Como é que eu vou diferenciar um e outro? Se é formado do mesmo jeito? Justamente pela forma que ele vai ser utilizado. Por exemplo, aqui no perfeito composto, eu vou utilizar esse verbo para falar de um passado recente, tá? Mas o que é esse passado recente? Pessoal, vou dar uma ideia aqui nesse exemplo. Esta semana ha llovido bastante. Este mês, na verdade, na nossa cidade tem chovido muito, né? Mas o que eu quero trazer para vocês com esse exemplo, pessoal? Eu quero trazer como esse presente aqui está em passado recente. Como assim? Esta semana, por exemplo, ainda não acabou. Começa no domingo e vai até, né, se estende aí por outros dias. Então, é um passado que ainda está com extensão no presente. Por exemplo, este mês, eu vou dizer em português, tá? Este mês eu tenho viajado a Sobral. É só um exemplo. Diferente quando eu digo, este mês eu viajei para Sobral. Então, qual é a diferença de uma frase e outra? Bom, a primeira frase, este mês eu tenho viajado, dá uma ideia de continuidade. Isso. Ou seja, uma extensão no presente. Quer dizer que eu posso ter viajado essa semana, na outra não, mas na outra eu poderei ir. Ou seja, se estende. Agora, diferente quando eu digo, eu viajei para Sobral, dá uma ideia de um passado que já se concluiu. Eu já viajei, já voltei, ponto final. Não tem extensão com o presente. Então, é por isso, pessoal, que nós dizemos que o perfeito composto, ele usa marcadores temporais do presente, justamente para dar essa ideia, né, de extensão. Então, nessa nossa frase, o nosso marcador temporal é esta semana. O que seria marcador temporal? Pensa aí. Marcador de tempo. Eu estou marcando o tempo da minha ação. Este dia, esta manhã, este domingo. Em espanhol, esta semana, este domingo, este mês, este ano. Tudo que dá uma ideia de extensão, eu
classifico como marcador temporal do presente. Certo? Seguimos aqui. Agora, pessoal, isso lembrando que esse assunto aqui já foi mencionado, já foi conteúdo de prova, assim como que vai ser sucedido a esse assunto. Então, é só para a gente frisar, né, mais uma vez. O verbo haver, da forma conjugada, lembra, se eu estou conjugando no perfeito composto, se tem essa extensão com presente, eu vou conjugar o meu verbo haver no presente. Isso é óbvio. Então, pessoal, só relembrando, nós já vimos, né, aqueles pronomes sujeitos. Então, aqui seria yo, e, lembrando que la letra H não tem sonido. Então, não pronuncio yo, re. E se yo, tu has, él, ella, usted, a. Nosotros, hemos, vosotros, habéis e a última pessoa com o verbo am. Lembra? Esse é o verbo haver conjugado. Ele sempre vai ser conjugado dessa forma. O que é que vai importar para a gente no pretérito perfeito, né? Ou perfeito composto? É o nosso particípio. Lembra, pessoal, que eu até comentei com vocês que existem dois tipos de particípio, regular e o irregular. Então, começamos a ver aqui os regulares. Como é essa formação do particípio regular? Em espanhol, funciona da mesma forma como em português. Eu tenho os verbos terminados em AR, ER e R. Começamos aqui com o verbo AR. O que é que eu faço para colocar um verbo que termine em AR no particípio? Eu tiro o AR e eu vou acrescentar o quê? A. Se o meu verbo terminar em R ou IR, o que é que eu vou fazer? Eu vou trocar o meu finalzinho, né, a minha conjugação, que assim chamamos, e eu vou colocar ido. Então, basicamente, ficará dessa forma. Eu tenho o verbo hablar, comer e o verbo partir. Pessoal, hablar termina em AR. Então, o que é que eu faço? Eu tiro o AR e eu acrescento A. O verbo comer. Como é que ficou o particípio do verbo comer? Tirei o AR e ficou comido. A hora do verbo partir, terminado em IR, o que é que eu faço? Eu tiro o IR e coloco ido, assim como os verbos que terminam em R. Então, os particípios seriam hablado, comido e partido. Só para vocês não confundirem, pessoal. Existem os que são chamados de verbos que estão no infinitivo. E aí, do infinitivo, eu posso flexionar o meu verbo para o particípio. Não confundam. Eu tenho o verbo que está no infinitivo. Agora sim, você me pergunta, como é que eu vou identificar que o verbo está no infinitivo? Quando ele termina em AR, ER ou IR. A partir dessa forma, eu vou poder flexionar o meu verbo. Então, esses três aqui ficou dessa forma com o particípio. Beleza? Seguimos aqui. Aí vocês me perguntam, professora, e os irregulares? Como é que eu vou fazer para aprender os irregulares? Pessoal, foi o que eu comentei com vocês em sala, que os particípios irregulares, eles não possuem uma regra. Infelizmente, assim como em português, não tem como você saber que o particípio irregular ficará daquela forma. Então, como é que você vai aprender, pessoal? Praticando, revendo os exercícios do caderno, revendo o livro, tem listas com verbos irregulares, então fica aí à disposição de vocês também o interesse em ampliar esse conteúdo, porque sabemos que verbos irregulares são muitos, então o que eu puder comentar com vocês, eu vou estar comentando. Dei uma olhadinha no caderno, que a gente fez essa atividade em sala, eu dei o visto, certo? Então, aqui eu coloquei alguns exemplos de verbos irregulares. Hacer, romper, poner e escrever. Lembrando, esses verbos aqui que estão na cor preta, estão na sua forma, eles estão no infinitivo, certo?
E os que estão de azul são os particípios dos verbos que estão no infinitivo. O a ser significa fazer, certo? Romper, romper, né, pessoal? Poner significa colocar. E escrever, esse é o mesmo em português, significa escrever. Qual é o particípio do verbo hacer, pessoal? Hecho. Qual é o particípio do verbo romper? Roto, perdão. Qual é o particípio do verbo poner? Puesto. E escrever? Escrito. Pessoal, mais uma vez dizendo que não existem só esses 4 particípios. Existem outros, como por exemplo, proponer, propuesto, ver, visto. Então, há uma série de verbos, ou morir, muerto, que vocês podem estar vendo também para dar um auxílio maior na questão do particípio irregular, tá? Agora nós vamos entrar no nosso próximo assunto, que ele foi visto também em sala, mas nós não podemos, infelizmente, por conta, né, dos imprevistos, focar tanto nesse assunto. Vamos trabalhar agora o pretérito pluscuamperfeito. Lembra que quando eu coloquei esse nome no quadro, vocês acharam horrível, não souberam pronunciar, tia, o que é isso? Que verbo é esse? Então, pretérito pluscuamperfeito, pessoal, eu comecei com essa imagem só para vocês verem como que eu falei anteriormente é válido. Todo verbo composto em espanhol é formado pelo verbo haber mais um particípio. Então, o pretérito perfeito também tem essa mesma forma. Mas aí vocês vão ver que como eles são utilizados de maneira diferente, o verbo haber, ele vai mudar no pluscuamperfeito, tá? Como, por exemplo, quando eu lleguei a casa, já te había sido. Olha só como muda no pluscuamperfeito, o verbo haber fica habías. Se fosse, pessoal, no perfeito composto, seria o verbo haber de uma outra forma. Só mostrar aqui para vocês, olha. Os usos do pretérito pluscuamperfeito, tá? Agora, para que eu vou usar o pretérito pluscuamperfeito? Ele é usado para fazer uma referência ao passado. Bom, relembra, pretérito perfeito composto é um passado recente. É um presente, digamos assim. Já o pretérito pluscuamperfeito, pessoal, é uma ação passada terminada dentro de uma outra ação passada. Como é que funciona isso? É como se uma ação acontecesse no passado e a outra precisasse dessa ação para poder concluir. Eu vou voltar aqui no slide anterior, só para mostrar a frase para vocês. Isso, ó. Quando eu lleguei a casa, já havia sido. Como é que eu posso avaliar essa frase? Pessoal, a primeira ação que acontece é essa. Quando eu cheguei em casa, ou seja, já está no passado. E a ação que se antecede a essa é já te havias ido, ou seja, você já tinhas ido. Essa é a diferença do pluscuamperfeito para o perfeito. O perfeito aqui, pessoal, ele vai estar no presente. Já o pluscuamperfeito, como acabamos de ver, está no passado. Ó, segura aqui nessa frase aqui, tá? Quando eu olhei a casa, já que havia sido como a frase anterior aí, certo? Então, é uma ação que antecede uma outra ação. Ele também pode ser usado para explicar os resultados ou consequências de uma ação situada no passado. Ou seja, o que vocês precisam frisar no pretérito pluscuamperfeito é que ele vai falar de passado. É uma ação passada dentro de uma outra ação passada. Não podemos confundir pretérito perfeito com pluscuamperfeito, tá? Vou passar aqui. Agora vai ser o nosso momento de prática. Como é que vai funcionar isso?
Aqui eu coloquei algumas frases para vocês tentarem completar com o pretérito plusquamperfeito. Pessoal, lembra, se ele é um verbo composto, eu não posso deixá-lo de maneira isolada. Então, obrigatoriamente, eu vou precisar primeiro colocar o verbo haver mais o particípio em seguida, como nós fazíamos com o pretérito perfeito em sala. Se o que está entre parênteses é o verbo comer, eu vou colocar no verbo comer no particípio. No caso, Mário é o meu sujeito. Então, como é que ficaria esse verbo comer no pretérito plusquamperfeito? Como o Mário é terceira pessoa, o verbo ficaria habia. Então, e comer termina em er, eu troco por ido. Ficará habia comido. Então, vocês vão ver que em cada item eu deixei o verbo para se pôr no particípio e o sujeito. Olha só, é importante que vocês tentem fazer para ver se vocês conseguiram assimilar bem o conteúdo. Lembrando, eu sempre vou precisar utilizar os dois verbos juntos. O verbo haver mais o particípio do verbo que eu já pus entre parênteses, tá? Então, vamos fazer aqui o item B juntos. Em treinar é o verbo e o sujeito é nós outros. Aí você vai e pensa com calma. Bom, como é o verbo haver no sujeito nós outros? Se tiver com dúvida, volta lá nos slides anteriores para vocês terem a certeza de como é, tá? O verbo haver no nós outros é habíamos. E como é que eu vou colocar o verbo em treinar no particípio, pessoal? Lembra, terminou em AR, eu troco e coloco ado. Então, como é que fica a resposta? É só juntar os dois verbos. Habíamos treinado. Certo? Façam aí com os outros, para ver se vocês conseguiram entender bem o assunto, tá? Nesse slide próximo, nós temos as comprovações, né, as nossas respostas, para ver se vocês conseguiram acertar na maioria. Fizemos 2 juntos. E esses 3 aqui, se não tiver acertado, pessoal, não tem problema. É só você rever o vídeo, ler os slides, ver os assuntos também que estão no caderno, pega o livro de vocês. Então, tudo vai ajudar para que vocês consigam entender da melhor forma, certo? Eu também vou estar disponível no Classroom para vocês tirarem dúvidas, para a gente, né, aliar o nosso momento de bate-papo. Vou estar junto com vocês nesse momento, vou passar uma atividade que vai ser, né, referente a esse assunto que nós vimos. Depois vou passar para vocês as páginas do livro, tá? Essas atividades, elas serão cobradas. Eu preciso que vocês me deem esse feedback, saber como é que foi, se está tendo dificuldade de fazer o exercício, o que está mais difícil, para que no próximo vídeo eu possa vir a gerar algum comentário, não me oponho a isso, de tirar essa dúvida de vocês aí, mais pertinho de vocês. Muito obrigado, espero que a aula tenha sido esclarecedora, tá? Espero que vocês se cuidem, tanto vocês como os familiares de vocês. São tempos difíceis que nós estamos passando. Nós, aqui da família Ateneu, achamos que essa é a melhor forma, a forma mais segura, a gente dar continuidade a esse, né, conteúdo. A gente não pode parar, a gente tem que voltar a estudar, né? Vocês precisam, né, ter esse ritmo de estudo. Por isso aqui um recadinho para vocês, tá? Bons estudos, fiquem em casa. Nós estaremos sempre aqui para auxiliar no que for preciso e aguardem que nas próximas semanas teremos mais vídeos, mais assuntos para vocês. Tchau, tchau.